Noite, doutora Rosana, Olá, tudo bem? tudo jóia. Como Estou tá? chamando a doutora Ângela aqui. Tá bom, perfeito. Tá me ouvindo e vendo bem? Ótimo, tá Ah, ótimo. então tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live. Eu acho que ela vai entrar. Tudo bem, doutora Rosana? Graças a Deus, tudo bem. E você? É, estamos nos vendo pela primeira vez, né? É por isso que é bom, né? A gente, Sim, a gente fazer assim, as lives para mim é excelente, porque a pessoa pode estar em qualquer parte, né, do mundo, com né? certeza, do mundo, do mundo. Sim, a gente conecta mesmo assim, mesmo não estando perto. Eu vou chamar ela aqui novamente. Só um minutinho. Que ela mandou um oi aqui para mim. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Essa live é muito especial. Duas convidadas muito especiais, né? Deixa eu ver aqui, a doutora Ângela está mandando o oi para mim e eu estou mandando aqui Tá para mandando ela. convite para ela? É? Estou mandando. Vamos ver. Será que ela tá com alguma dificuldade? Não sei, menina. Deixa eu ver. Eu acho que não. Acho que é porque não deve ter visto. Então vamos lá, né? Vamos fazer já uma introdução. A Tá doutora bem, Júlia vai entrar. perfeito. Então vamos lá. Boa noite a todos. Essa live é uma live onde nós vamos falar de um assunto muito importante, né, doutora Rosana? E muito importante. Sim. É, e, e a doutora Rosana, daqui a pouco, ela vai falar para nós, né, das. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, por favor. Doutora Ângela. Convidei de novo, vamos ver. Ver se ela me manda alguma mensagem aqui. Tá, tá bom. Ah, tá no verdinho, então ela tá assim. Deve estar tentando entrar. Às vezes é problema de internet, né, pessoal? Tem É, tanta coisa pode, que pode interferir, né? pode, é verdade.
São tantos os fatores aí que podem interferir. É verdade. Então, vamos lá. Vamos Pessoal, lá. oi. Se quiser, a gente vai iniciando e daqui a pouco a gente, quando ela chegar, a gente situa ela Sim, de onde fazer estamos. uma introdução, Tá, só para a gente. Aí a gente vai aguardando, eu vou mandando o convite aqui para ela, né? tá bom. Então, pessoal, eu sou Priscila Alves, eu sou neuropsicopedagoga, reabilitação cognitiva e musicoterapia. Eu também tenho a educação musical, né? E, e hoje nós vamos falar de um assunto que, assim, é uma alegria e uma satisfação receber, né, a doutora Rosana e a doutora Ângela. Daqui a pouco elas vão se apresentar, só estou aguardando a doutora Ângela entrar. Mas é um assunto que realmente gera muitas dúvidas, né, principalmente nas escolas, até mesmo para os pais, né, que têm os seus filhos aí, principalmente, né, atípicos, e é um tema que nós vemos no dia a dia da escola, né, aquelas dúvidas que existem ali, mas que são dúvidas que podem ser contornadas, né, doutora Rosana? Porque eu acredito que com informação, com conhecimento, embasamento, né, científico, eu acredito que isso pode mudar e muito a realidade de muitas escolas, né? Com certeza. Então, eu gostaria de pedir para você se apresentar, enquanto a doutora Ângela aqui não começa, Tá bom. tá? Então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Eu sou Rosana Mendes Ribeiro, eu sou fonoaudióloga educacional, sou psicopedagoga, neuroeducadora. Eu dedico os meus últimos 25 anos de profissão à acessibilidade curricular. Então, eu acredito que no nosso trabalho a singularidade é falar sobre acessibilidade curricular, mas com um embasamento científico, né, Priscila? Eu acho que Sim. esse é um assunto, ele é tão delicado, porque achismo e improviso ainda imperam quando a gente fala em adaptação curricular. Uma das situações mais recorrentes que eu vejo ainda, muitas e muitas vezes em redes sociais, são dicas, sabe? Checklists de estratégias de adaptação curricular, e a gente sabe que esse não é o caminho, né? Uhum. O caminho é um caminho de muito conhecimento, de estudo, de ciência, de personalização do processo de aprendizagem, né? De entender realmente que existem formas diferentes de aprender. Uhum. E olha, eu te diria, Priscila, que na minha luta desses últimos 25 anos, a gente luta por uma mudança de mentalidade mesmo, Sim. né? De que a adaptação curricular, ela faz parte da rotina de um professor. E não eu preciso adaptar para aquele aluno com TDAH, eu preciso adaptar para aquele aluno com dislexia, eu preciso adaptar para aquele aluno com TEA. Não, nós precisamos entender que temos formas diferentes de aprender numa mesma sala de aula e que Sim. muitas vezes adaptar o ensino a formas diferentes de aprendizagem é real e uma rotina dentro da escola. É. Sim. É isso mesmo. E é tão importante quando, né, ali os educadores, né, os professores, eles se sentem ali acolhidos também, né, para poder intervir de uma forma eficaz, da forma que precisa, né, quando essa escola, ela é acolhedora, né, é algo que a gente percebe, né, não é só aquela fala bonita, né? Não pode vir que nós vamos acolher, nós vamos. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. É É muito uma, mais do que isso.
um círculo, né? Quando ali a escola, a família, todos ali estão engajados aí para proporcionar, né, esse desenvolvimento, então eu acredito que tem tudo para dar certo, E né? a realidade da educação hoje, Priscila, nós já tínhamos uma defasagem pedagógica bastante importante antes da pandemia. Sim, Só que a pandemia veio e ela potencializou essas defasagens sim, pedagógicas dentro da sala de aula. Então, o que eu digo sempre nas minhas aulas, a defasagem pedagógica é o que expõe um aluno no ambiente, no ambiente formal de aprendizagem, que é a escola. E uhum, tenha um aluno com dificuldade, tenha um aluno com transtorno, tenha um aluno com deficiência, a defasagem pedagógica ela está presente. uhum, Então, o professor entender que quem tem expertise para sanar defasagem pedagógica é o professor. uhum. E essa defasagem é que é merecedora de estratégias de adaptação curricular, Sim, né? E essas estratégias vêm deste professor. Então, eu uhum, acho que conhecimento hoje, munir esses professores de sim, conhecimento, para que eles possam compreender esse grupo heterogêneo que eles têm em mãos, compreender essas diferentes formas de aprendizagem e saber adaptar em função desse formato é o caminho. Tudo bem com você? Ah, Tudo doutora Ângela. noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo é lá. Tá. Ah, meu Deus. Cristina Para Paz. a live também, Boa noite. deixa eu falar, viu, doutora Ângela? Não entendi? Deixa ele falar também, ele quer Ah, participar. só falta eu. Boa noite, doutora Ângela. Nós estamos aqui fazendo uma introdução. A doutora Rosana está se apresentando e nós estamos colocando aqui o assunto que nós vamos falar. Já falei que é uma live muito especial porque nós temos duas grandes educadoras, né? Então, para nós é um privilégio muito grande. Se a doutora quiser já se apresentar, Ah, deixa a Rosana está acabando de falar, né? Não, já tinha terminado, Angela, a gente já tinha concluído. A gente estava batendo um papo um pouquinho sobre grupo heterogêneo, sobre formas diferentes de aprendizagem, né? O quanto a expertise da defasagem pedagógica está nas mãos do professor, né? E quanto tudo isso tem a ver com adaptação curricular, né, Angela? Uhum. É, é. Ontem eu fiquei pensando que a inclusão, né, tá igual a seleção brasileira. Vai, vai, vai e não vai, né? é. Então, as pessoas, elas sabem o que é, mas não sabem o que fazer. Sim, E isso traz um problema muito grande, porque aí as pessoas, como elas não sabem o que fazer, elas fazem o que vem à cabeça. E Hum, muitas que vem à cabeça é uma prática sem evidência e que vai gastar muito tempo, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente, não é que é dessa forma, então eu vou fazer uma adaptação, porque para mim deu certo. Mas a adaptação não pode ser para mim deu certo, né? hum, Tem que ser a questão do método mesmo, né? Como a Rosana vai falar do CDRA, é, a evidência pedagógica do sujeito no dia a dia, na expertise dele, né? uhum, Aí a coisa faz diferença. Não é só aumentar a letra, é, aumentar o tempo, ou fazer coisas que elas são necessárias, porém não são únicas, né? sim, sim. Era o que a gente estava conversando no início, Angela, que ainda é uma área
onde o achismo e o improviso imperam. Né? E isso é um problema muito sério, né? A questão da falta de embasamento, da falta de evidência, e você bem falou, né? Não é assim, eu vou pesquisar e eu achei algumas estratégias na internet e eu vou fazer uma tentativa aqui com o meu aluno. A gente precisa entender que nós precisamos de metodologias por trás de tudo isso, que tragam uma normatização, que tragam uma situação de, olha, aqui existe um caminho, mas um caminho que a ciência nos diz que dá certo. Uhum. Então, eu acho que essa é uma das maiores lutas de quem trabalha com a educação hoje. Porque quando a gente fala de inclusão, eu falo que eu tenho um sonho que é muito real, assim, muito presente para mim. Eu gostaria que a palavra inclusão nem existisse. Porque respeito às singularidades, a formas diferentes de aprendizagem, é um processo tão natural na vida de um professor, né? Que deveria ser, né? Deveria ser um processo tão natural, né? Por que ter medo de um aluno singular se a única coisa certa na vida de um professor é que ele tem uma sala heterogênea? É verdade. Esse é o único fato que é um ponto que é certo. Ele terá um grupo heterogêneo nas mãos. E esse grupo heterogêneo, existem diferentes formas ali de aprendizagem, comportamentos diferentes, formas de aprendizagem diferentes. E por que ainda o medo de não conseguir dar conta se essa é a prática? Mas aí, claro, né, a gente fala assim, parece que é fácil, né? Mas Esse grupo heterogêneo sempre existiu, sempre existiu. não é? Sempre existiu. Então, assim, a diferença é essa, que hoje a gente consegue identificar melhor as dificuldades. Sim. Antes não, era uma sala de aula, ela passava ali aquele conteúdo e achava também que todos estavam aprendendo, né? Achava, né, Priscila? Né? E hoje a gente identifica melhor essas dificuldades, né? Sim. É o que eu estava comentando no início, né? A situação das defasagens pedagógicas. A metodologia CDRA, que daqui a pouquinho eu até explico um pouco para vocês o que é, ela faz uma abordagem muito incisiva nessa situação das defasagens, né? Muitas vezes você tem um aluno com déficit de atenção, por exemplo, na sala, que o problema não é o TDAH. O problema é que nunca souberam lidar com este funcionamento. Esse menino acumulou uma defasagem pedagógica imensa e o problema dele agora, pedagógico, não está mais em função do TDAH. Está em função do abismo que ele tem, por exemplo, em termos de defasagem pedagógica, e ele realmente não consegue acompanhar aquela turma, né? Então, eu defendo muito o fato de que temos como aliado a ciência hoje, nos dizendo que a gente consegue detectar precocemente possíveis déficits de aprendizagem. Por que não atuar preventivamente para que a defasagem pedagógica não se instale? Sim. Esse é o sonho. Esse é o sonho, mas a gente está realizando. Então, exatamente. Então, assim, aproveitando esse gancho aí, poderia explicar melhor, né, essa diferença aí entre adaptar o currículo e simplesmente reduzir as atividades. Vamos deixar a Ângela primeiro? Não, pode deixar. Ela está muito quietinha. Uai, doutora Ângela. Eu acho que a diferença ela é muito grande, né? Porque reduzir é fazer menos. Sim. E adaptar é fazer diferente. Sim. Né? Então, a redução, quando isolada, ela acaba limitando oportunidades de aprendizagem.
E a adaptação, ela preserva a intencionalidade pedagógica. Modifica estratégias, modifica a linguagem, modifica os recursos, traz mediação, né? Então, essa limitação em termos de redução é muito triste, porque ela acaba reduzindo também as possibilidades do aluno em termos de aprendizagem, né? Então, esse é um mito lamentável, porque, de verdade, há redução também de oportunidade de aprendizagem. E tem que tomar, Pode falar, doutora. tem que tomar cuidado, que muitas vezes a redução significa diminuir a autoestima do sujeito, né? Diminuindo porque eu tenho problema, tá diminuindo porque eu não dou conta. Então, isso traz um sentimento de inferioridade da pessoa que está passando pelo processo. E a adaptação não é porque eu tenho um problema, não, é porque eu tenho um direito. Qual que é o direito? De aprender, né? E todos têm, como a Rosana falou, na multidiversidade de uma sala, eu tenho a educação, que é plural, que é geral, mas a aprendizagem, que é singular. E eu tenho que saber, dentro dessa singularidade, como que o meu aluno aprende. Porque esse é o processo. Todo mundo tem cérebro, mas não aprende da mesma forma, não é isso? Todo mundo tem inteligência, mas a inteligência depende do foco do sujeito. Então, eu vejo que reduzir atividade diminui a oportunidade de aprendizagem. É Sim. isso, né? Porque se eu dou à pessoa a mesma tarefa, porém adaptada, eu dou a ela falando assim, ó, tá vendo? Você dá conta. Agora, se eu faço uma tarefa totalmente diferente, o meu colega vai cobrar dele. Nossa, a sua facinha. Por que a sua é diferente? Se eu fizesse a sua, eu ganharia uma nota melhor. Então, aí, olha aí para você ver o contexto, a divisão Sim. entre os colegas, o bullying. Então, é muita coisa, né? Não é Sim. simplesmente só aumentar a letra, né? E a gente tem que entender também que adaptar significa transformar. Transformar a forma do estudante acessar o conhecimento. É isso. Como que ele acessa esse conhecimento? Como que ele vai buscar esse conhecimento na caixinha dele, né? Então, quando a gente muda o formato da atividade, isso é adaptação. Quando eu uso recursos visuais, isso é adaptação. Quando eu ofereço mediação, isso é adaptação. Quando eu divido tarefa, é adaptação. Está vendo? Então, não é simplesmente uma coisa, não. É a singularidade do sujeito, né? Quando eu amplio o tempo, também é adaptação. Mas, de repente, eu tenho um nível de ansiedade enorme, que aumentar o tempo para mim não vai dar certo, mas para o outro vai dar. Então, como é que eu vou fazer isso? Tecnologia também é adaptação. Então, o que é, então? É permitir diferentes formas, tá? De demonstrar a minha aprendizagem, né? Então, essa é uma meta que tem que ser contínua, para desenvolver competências, habilidades, né, que são previstas na BNCC e a DUA. Né? Então, se eu não motivar o sujeito para ele receber essa adaptação, ela nunca vai ser adaptação, ela vai ser repetição. Sim. Eu acho, Priscila, a Ângela tocou num ponto de extrema importância. Eu sempre tenho essas questões entre os professores que fazem a nossa formação, e aí eu queria colocar um pouquinho sobre a metodologia. Então, a metodologia CDRA hoje, que significa Classificação Digital para Reenquadramento de Aprendizagem, ela tem 3 pilares de atuação, quando ela é implantada no município, numa escola ou no estado. Então, os pilares são formação,
de professores, mapeamento de uma sala de aula e um banco de atividades e avaliações escolares adaptadas aos 4 formatos que foram mapeados. Então, o professor, depois de fazer uma formação, depois de ter um protocolo para mapear a sala de aula dele e entender diferentes perfis de aprendizagem, recebe esse apoio de materiais adaptados em 4 formas diferentes de apresentação, sem modificação do conteúdo, apenas modificação da forma. E aí eu tenho perguntas como, por exemplo, o professor fala, Rosana, ok, eu vou dar hoje o texto da cigarra e da formiga na minha sala. Ok, professor, mas você vai levar o texto da cigarra e da formiga num único formato? Você não vai conseguir atender a todos. Então, como você aprendeu na metodologia, entra no nosso banco e busca o texto da cigarra e da formiga em 4 formatos diferentes. Nossa. Né? Ali tem a cigarra e a formiga original, que é o dele, tem a cigarra e a formiga adaptada para quem tem defasagem, adaptado para quem tem transtorno e adaptado para quem tem uma deficiência. Aí a pergunta do professor é, mas será que os outros alunos não vão, na realidade, falar para aquele aluno que ele está com uma atividade diferente? Qual é o primeiro conselho que a gente dá? Aí entram as ações coletivas e naturais. Se você fizer se você fizer essa pergunta dentro da tua sala de aula, para alunos da educação infantil até alunos do ensino superior, se você perguntar para a sala de aula, vocês aprendem igual? Todos vão responder, não. Então, por que eu tenho que trazer a atividade no mesmo formato para todo mundo? E aí vem a grande sacada do professor. Eu conheço como cada um de vocês aprende. Por isso, as minhas atividades estão em formas diferentes de apresentar para vocês. Muito bom. E isso acaba se tornando uma situação, dentro da nossa própria experiência hoje, acaba se tornando uma situação muito natural. Ações coletivas. Sim. Né? E aí as próprias crianças vão trocando as atividades e vendo que o conteúdo é o mesmo. Mas a forma é diferente e eles acabam abrindo uma discussão. Olha, eu aprendo melhor assim. Ah, não, mas eu aprendo melhor assim. Né? E aquele aluno que se sentia excluído, ele já faz parte até dessa discussão e desse grupo. Eu vou abrir um parênteses, assim, vocês sabem que eu tenho uma filha com TEA e com deficiência. Quem me conhece sabe que eu tenho uma jovem, a Letícia, de 27 anos. E eu jamais vou esquecer, Angela, exatamente uma frase que você falou aqui. E a gente dá um empoderamento muito grande para a Letícia hoje, se defender. Porque, afinal, a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito cruel, né? E uma vez ela fez uma avaliação adaptada de inglês, que foi adaptada por nós, da equipe. E, Ângela, um coleguinha falou exatamente isso que você citou aqui hoje para ela. Você tirou 10 porque a tua prova tá mais fácil do que a minha. Ela respondeu para o colega, você não vai tirar a minha alegria do meu 10. O meu 10 foi dentro daquilo que eu conseguia fazer. Então, a prova veio para mim entendendo o que eu podia fazer. E eu fiz. E eu estou muito feliz com o meu 10. Olha. E é esse empoderamento, né, Angela, que até a gente precisa passar para eles, né? Ninguém tira de você aquilo que a tua alegria, aquilo que você realmente pode dar conta. E não tem problema nenhum. Muito bom. Que exemplo maravilhoso, viu? Essa autonomia, né, doutora Ângela? A doutora Ângela ama essas frases. A doutora Ângela ama a Letícia. Ela conhece muito bem a Letícia. E o empoderamento dela. Então, você já trouxe para nós aí alguns exemplos de prática, né, o doutora Rosana? Sim, sim, sim. Você quer falar, doutora Ângela? O que a Rosana trouxe é muito lindo. Além do empoderamento da Letícia, tem o empoderamento da mãe, da família.
Aí pergunta, como fazer parceria com as famílias? Quando, né, a minha mãe sempre falava assim, quem gosta do meu filho, minha boca adoça. E isso é real. A metodologia CDRA é isso, é esse empoderamento. Aí eu tenho uma parceria com a família. Se Sim, eu quero ter uma parceria com a família à força, isso nunca vai acontecer. isso. Doutora Ângela, pegando o gancho aí, né, falando dos professores, né, esses professores são muitos os professores, né, que eles relatam sentir essa insegurança aí para adaptar essas atividades, né. Então, vamos dar uma dica aí por onde começar, né? A doutora Rosana já falou sobre essa metodologia maravilhosa aí, mas por onde o professor hoje, dentro das nossas escolas, dentro da realidade, né? Vamos pensar dentro da nossa realidade, por onde ele pode começar essa transformação, essa mudança? Primeiro, não romantizar, né? Hum, A educação, a gente perdeu muito com essa questão da romantização. Então, uhum, isso tem que parar. Realmente, é, as coisas têm que ser baseadas em evidência para que funcione, né? Ou seja, a ciência. A gente não pode confundir inclusão com socialização. Não tem hum, nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente aí oferecendo socioemocional achando que é inclusão. E não é, né? Todo respeito ao socioemocional, inteligência emocional, educação positiva, não tem nada, é ótimo, excelente para quem necessita disso. Mas o que a inclusão faz é diferente de socialização. Autonomia, empoderamento, força, sabe? Uma aprendizagem imediata. Isso é a primeira forma que o professor tem que trabalhar dentro da sua sala de aula, né? sim, Porque se ele mesmo não for esse mediador, não for esse instrumento de adaptação, não adianta nada. Olha o que a Rosana falou. O professor faz uma matriz, né? E essa matriz ela é adaptada de acordo com a dinâmica dessa sala de aula. uhum, Então, existiu aí um movimento do professor, uma facilitação do professor, uma mediação do professor. Se isso não acontecer, não adianta, não tem adaptação, porque o primeiro movimento é dele, né? sim, O primeiro movimento é do professor. A questão de retirar aluno da sala. Gente, me dá uma preguiça, mas uma preguiça tão grande, quando o professor, ele mesmo fala assim, ó, eu não tenho competência para gerir esse aluno, então manda ele para fora, para que a diretora, que tem autoridade, manda ele embora, para que a coordenadora manda embora, mas eu estou assinando um documento falando da minha ineficiência de estar ali, tá? Isso é uma coisa assim tremenda e muito triste, né? Porque eu preciso ameaçar o sujeito para ele aprender. E sim. a ameaça não funciona porque eu vou ativar a amígdala e aí ela vai me trazer um sentimento de medo. Então, Uhum, a aprendizagem não consegue. Eu preciso realizar atividades não infantis. Tem cada uhum, adaptação que só Jesus na causa. uhum, Não tem jeito. É um trem assim. Ah, porque assim vai aprender melhor. Como? Você vai infantilizar o sujeito? É a mesma coisa quando você vai atender é, é, o EJA, adulto, e as atividades são todas atividades que é de criança. O uhum. professor está lá, tem 200 anos de experiência de vida fazendo atividade do netinho. Isso também não funciona, porque o CDRA também contempla o EJA. Hum, Né? A gente não pode deixar o EJA de fora, porque também
aprendizagem, né? Trabalhar as dificuldades, ou seja, trabalhar os sintomas, não. A questão é trabalhar o pedagógico. É o pedagógico. A fono vai trabalhar sintoma, o psicólogo vai trabalhar o sintoma, vários outros profissionais na multidisciplinaridade vai trabalhar. Mas a questão pedagógica, ela não é sintomática. Não Uhum. é, né? A questão pedagógica, ela é científica. E ela, sendo científica, ela amplia o discurso do professor para que, didaticamente, ele consiga passar a forma positiva para aquele aluno. Sim. Então, nós ganhamos aí a metodologia. Que tipo de metodologia que essa pessoa precisa? A Rosana falou, de cada material tem adaptação para transtorno, tem adaptação para defasagem, não é isso? E para Falei, deficiência, é isso. e deficiência, 3. Uhum. Agora, se eu tiver uma adaptação para o TDAH, uma adaptação para o dislexo, uma adaptação para o epilético, uma adaptação para o bipolar, tem lógica isso? Não tem aprendizagem com TDAH, não tem aprendizagem com dislexia, não. É uma dificuldade neurofuncional, neurodesenvolvimento e é cérebro, não é isso? Então, é uma forma de aprender. Então, é isso a multidisciplinariedade dentro dessa sala de aula. Mas o pior disso tudo é a ausência de planejamento colaborativo. Isso é triste, como a Rosana falou assim, a equipe se junta, né? Isso é colaboração, isso é necessário. E outra é a falta de formação do docente, é o que a gente sempre fala, mas aí fala, de novo, outra formação. Por quê? As formações são baseadas nos transtornos, não são baseadas na defasagem. Aí é difícil, né? Ah, você vai tomar um remedinho que vai ficar legal. Não vai. Tem a defasagem. Vai tomar o remédio, ele vai ficar bem no aspecto, mas a defasagem pedagógica vai continuar lá. E aí a discrepância, né, Ângela, dos resultados no consultório, na clínica e na escola. Muitas vezes, nossa, mas ele melhorou muito a atenção dele, ele melhorou muito a concentração, ele melhorou muito a memória. Mas na escola tem a defasagem pedagógica que já está se acumulando há um bom tempo e precisa de recurso para recuperar essa defasagem, né? É. né? Essa questão de laudo, né? O laudo é diferente de intervenção pedagógica, tá? O sujeito tem um laudo, ele é laudado, mas a intervenção pedagógica é outra coisa, é a defasagem do sujeito. Então, não existe nenhum diagnóstico no mundo, que ensina como o estudante aprende. Não tem. Sabe por quê? Porque hoje ele aprende assim, daqui um pouquinho ele aprende a colar, então você tem que dar a ele empoderamento para ele continuar, né? Quem responde essa pergunta para o aluno, né, dessa avaliação pedagógica, é o quê? É o conhecimento desse aluno, da individualidade, do processo, da BNCC, da DUA, da competência, da habilidade, tá vendo? Da didática, da metodologia, isso tudo é o quê? Conhecimento. Então, se não tem formação, nós não saímos do lugar. Priscila, você comentou sobre uma prática. O que a gente poderia deixar aqui? E eu pegando um gancho de tudo que ela falou e da defasagem pedagógica, que é um ponto que a gente aqui estuda muito e conversa muito com os professores sobre isso. Eu acho que se o professor pudesse olhar pedagogicamente para esse aluno, quais são as suas prioridades? Por quê?
Existem alunos que a prioridade ainda nem pedagógica é. Existem ações anteriores ainda à pedagógica. Como existem alunos, por exemplo, no 5º ano do Fundamental 1, no 6º ano do Fundamental 1, que não estão alfabetizados, e o professor está apresentando as letras, mas ele ainda não está numa etapa que o permite ser apresentado as letras, ele está numa etapa anterior a isso ainda. Então, eu acho que um conselho prático é o professor olhar para esse aluno, pensando neste aluno pedagogicamente. Aonde ele parou? E de onde eu devo partir para que aconteça uma evolução real? Eu acho que isso falta muito. Eu percebo que dentro da sala de aula, muitas vezes o professor está insistindo numa determinada linha, numa determinada habilidade, que esse aluno não pode dar conta dessa habilidade ainda. Então, o conselho que eu deixaria, e que eu acho um conselho fundamental, professor, olhe pedagogicamente para o seu aluno. Quantas avaliações diagnósticas são realizadas e o resultado dessa avaliação vai para a gaveta? Muitos. O resultado dessa avaliação não faz com que surja uma ação dessa avaliação diagnóstica, que às vezes foi tão bem feita. Ah, não, ele tem um atraso significativo, ele não vai acompanhar a turma. Mas espera um pouquinho. Se alguém não fizer algo por habilidades básicas que não foram consolidadas, ele não consegue ir em frente. A bola de neve, ela só cresce e ela tende a estourar lá na frente. Então, eu acho que um conselho prático, olhem pedagogicamente para o seu aluno. E estratégias para que essas habilidades básicas sejam consolidadas. Pedir ajuda, pede apoio para o AEE, pede apoio para profissionais de apoio que existem dentro da escola. Faz um acordo, fala, olha, enquanto eu vou adaptando o conteúdo da turma para ele não defasar mais, você me ajuda a recuperar habilidades básicas? Só assim ele pode sair de um processo de adaptação. Senão a adaptação é eterna. Se você não recupera habilidades básicas, o aluno não sai de um processo de adaptação nunca. Isso. E a inclusão também ela é essa construção coletiva, né? Sim. O professor ele não está sozinho, e nem pode. Nem pode ficar. Mas, como bem disse a Ângela, ele não está sozinho, mas ele tem que agir com esse grupo. Às vezes, o professor de AE não sabe nem o que o professor regente está fazendo na sala e vice-versa. Eles não conversam. Não. Sobre aquele aluno que precisa da intervenção dos dois. E uma intervenção conjunta. Né? Então, esse ensino colaborativo, que às vezes tão presente em outros países, a gente não consegue ver aqui. Então, quer falar, doutora Ângela? A doutora Ângela parece que quer falar. O Pedro também está aqui. O Pedro também, né? Hoje ele está impossível. Fala, Pedro. Impossível. Oh, meu Deus. Por que está bagunceiro? Ele está bagunceiro? É. Ele está querendo falar. Hoje está impossível. Aqui. O meu filhote aqui eu tenho que deixar com alguém, senão ele não me deixa nem estar aqui. Polo. Está carente hoje, está carente. Foi no pet shop hoje. Tá lindo, de gravata e tudo. Meu Deus. A gente tem que lembrar que a aprendizagem, ela deixa evidência. Se deixa evidência, ela deixa rastro. Claro. Lastro. É isso, adaptação é isso. Né? Evidência, é lastro, é rastro. Tá? Porque quando eu sei, eu sei. É igual o Pedro.
né? E se eu não colocasse ele no colo, eu ia ficar latindo o tempo todo, porque ele aprendeu o quê? Que me incomodando, eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? Esse olhar pedagógico para o aluno parece que a gente está falando algo óbvio, né? É, Mas não estamos, né? não, Quantas vezes olhar pedagogicamente para aquele aluno é uma dificuldade muito grande do professor, que é difícil julgar, porque ele tem 30 alunos na sala, né? uhum, Mas a realidade é que ele tem 30 alunos na sala, mas que a maior importância que existe ali é o olhar pedagógico para cada um deles, sim, né? verdade. E faz toda a diferença, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão desse papel da família, né? O papel da família com a equipe multidisciplinar. Falamos aqui da escola, do professor. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa forma, de que forma aí a família pode contribuir para que Bom, essas ações sejam mais assim efetivas. olha, eu acho que a família ela oferece informações valiosíssimas Uhum, sobre os interesses daquele aluno, né? Sobre potencialidades, sobre dificuldades. Quando a escola e a família conseguem compartilhar os objetivos, uhum, esse ciclo se fecha, né? uhum, A gente está vendo um comentário aqui até de uma pessoa que está assistindo a live que vem ao encontro do que a gente está falando. Eu tenho um aluno autista severo no 7º ano, os responsáveis não aceitam a adaptação, né? Percebam a discrepância entre o ambiente formal de aprendizagem, que é a escola, e esta família. Então, se eu pudesse dar um conselho, se eu pudesse falar um pouquinho para a Soraya, que está aqui falando com a gente, eu uhum, falaria para ela sentar com essa família e levar realmente conhecimento, mostrar assim o domínio que enquanto professora, não sei se ela é professora, mas enquanto professora demonstrar, por exemplo, que uma atividade da sala, do coletivo, ela pode ser adaptada pela rede do interesse desse aluno, por exemplo, e o uhum, quanto isso surtiria efeito. sim, E aí a gente sempre diz que, se não surtir, se ter ferramentas científicas com embasamento, poder fazer uma demonstração bastante responsável para esses pais não surtir efeito, a uhum, gente só tem um caminho, é ata, é, é registrar essa questão de não aceitar a adaptação, né? Fazer com que essa família assine que ela realmente não aceita os recursos que a escola tem e dificilmente a escola pode fazer algo por isso. Porque a família, na realidade, ela é soberana em relação a isso, ela é responsável por aquele aluno. A não ser que esse aluno esteja sendo prejudicado, e aí sim se parte para conselho tutelar, se parte para Ministério Público, mas até então a escola tem que estar munida de conhecimento, de ciência e de ferramentas que se lance mão. Eu sempre digo, a metodologia, quando traz aquelas 4 formas diferentes de apresentar todas as atividades, uhum, normalmente a família abre um grande sorriso e diz: mas é isso? Então, você não vai mudar o conteúdo da turma? Quer dizer, pelo menos o assunto não vai ser mudado, apenas a habilidade pretendida. A gente pode recorrer a uma modificação curricular, a gente pode recorrer a uma suplementação, a uma adequação, né? Então, eu digo sempre, traga esse conhecimento, chame essa família e demonstre o conhecimento que se tem, mas se o conhecimento não convencê-los, uhum, a única coisa que nos resta é registro dessa resistência, né? E às vezes eu vejo, principalmente escola pública, às vezes, principalmente a escola pública, ficando refém de algumas situações que eles realmente não podem dar conta de tudo aquilo. sim, E precisam dessa parceria da família, precisam dessa parceria da saúde. E a uhum, escola tem que começar a deixar isso muito claro. O meu limite vai até aqui.
se eu não tiver esse apoio, eu preciso partir porque a lei também me protege. Vocês sabem, eu vejo muitas vezes a escola sendo escorraçada, literalmente. E às vezes você chega na escola, é um aluno... Gente, eu sou mãe de TEA. É um aluno TEA, nível 3 de suporte, que a família simplesmente não quer medicar. Não quer, não deixa que a escola tenha o devido apoio da saúde e da própria família. Gente, como é que a escola fica nesse momento? A escola também tem meios legais. A gente não pode só dizer essa escola não dá conta, essa escola não consegue. Gente, eu vejo escolas fazendo o inimaginável para manter esse aluno dentro de um conforto. Mas muitas vezes ela não consegue, porque ela depende de uma medicação que não está sendo dada. Ela depende de um profissional da saúde que não vai até a escola ajudá-los nessa regulação, por exemplo. Numa família que não compartilha das mesmas atitudes que a própria escola. Então, eu digo que a história sempre tem dois lados e a gente precisa ter um equilíbrio para entender que muitas vezes a escola também não consegue sozinha. Uhum. Quer falar, doutor Ângelo? Está pensando aí. Para que haja essa parceria, precisa ter três coisas. A segurança emocional, né? O professor precisa se sentir seguro, a escola, a gestão e a família. E o próprio aluno. Então, a segurança emocional é de suma importância. A motivação, porque não se aprende sem motivação, né? A motivação é necessária para que haja uma aprendizagem, mas não é motivação de ficar fazendo gracinha, não. Não, nem essa não. É a motivação fundamentada, é a motivação que estimula, que empodera, é essa. E o vínculo afetivo, de respeito, né? Se tiver essas três coisas, com certeza eu tenho parceria. Lembrando, né, Ângela, sem vínculo não há aprendizagem. Isso é um fato, né? Então, eu acho que esse vínculo ele precisa estar muito bem estabelecido, sim. Mas um outro ponto que a Ângela trouxe bem é a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar algumas situações. Algumas situações são muito sérias. E eu lido com adaptação curricular, eu lido com acessibilidade curricular, mas quantas e quantas vezes eu vou até a escola e eu vejo que o aluno ele precisa de prioridades anteriores ao próprio acesso ao currículo. E aí é momento da escola poder contar com o apoio da família, poder contar com o apoio dos profissionais da saúde que estão no entorno. E se a escola não tiver essa ajuda, ela não consegue. Né? Vamos aproveitar isso aí, eu vou perguntar para vocês aí. Na visão de vocês, qual que é o maior desafio e também a maior esperança para o futuro da educação inclusiva no Brasil? Falta de oração. Olha, eu acho que o maior desafio hoje é entender que a inclusão ela não exige duas salas de aula diferentes, né? Mas ela exige um planejamento inteligente, um planejamento embasado. Eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo, de entender essas diferentes formas de acesso. Mas eu volto a dizer, mesmo eu colocando essa frase, a inclusão não exige duas salas de aulas diferentes, a gente também não pode esquecer, dentro de uma polêmica grande que a gente tem, nós teríamos mais 2 horas juntas aqui falando só sobre isso. A gente não pode esquecer que, dependendo do quadro, esse aluno procura os seus pares. E a gente também não pode
condenar escolas especiais e que tenham um apoio multidisciplinar e que existem alguns casos que as crianças realmente precisam. Então, eu digo, eu seria a primeira a colocar, eu lido com diversidade, com formas diferentes de apresentação de um material. Mas, gente, vamos colocar os pezinhos no chão, de verdade. E eu falo que eu falo com muita propriedade porque eu também sou mãe. Existem alguns momentos que a gente precisa entender que aquele aluno tem necessidades e prioridades que a gente precisa buscar por profissionais, por equipes interdisciplinares que possam oferecer realmente esse apoio. Além dos alunos terem o direito de procurar os seus pares. Sim. Então, equilíbrio, gente. Eu acho que equilíbrio é a palavra que a gente... Você me perguntou do que é emergencial dentro da educação inclusiva. Equilíbrio. A gente precisa buscar equilíbrio. Falta muito equilíbrio. Muito bom. Quer falar, doutora Ângela? Não. Não. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Olha para você ver como é que passou rápido. Você não acha que assim, a escola e a família falta muito que eles entrem numa harmonia e falta muito a compreensão daquilo que a família precisa e daquilo que a escola precisa. A necessidade não é só da família, a necessidade não é só da escola. Vocês sabem um conselho que quando eu atendi em consultório, hoje eu não atendo mais, né? Eu estou totalmente voltada para professores, totalmente voltada para o ambiente formal de aprendizagem, para a escola em termos de formação. E às vezes chegava uma mãe muito nervosa, assim, de alguns absurdos que a gente vê realmente que acontece dentro da escola. E eu dizia para essa mãe: mãe, tenha calma. Você precisa dessa escola e essa escola precisa de você. Eu, como mãe, eu sempre fui com muita cautela até a escola da minha filha. Eu já enfrentei absurdos. Mas eu sempre pensei nisso. Eu preciso deles e eles precisam de mim. Se a gente tiver clareza do quanto precisamos uns dos outros, para que os nossos alunos com dificuldades tenham todo o direito que eles realmente têm dentro desse ambiente, o nosso caminho vai ficar menos árduo. É verdade. Né? Bem menos árduo. Né? Doutora Ângela? O interessante é que a gente tem uma pauta sobre inclusão, uma das mais avançadas do mundo. Em termos de legislação, né, Angela? A gente tem legislação. E a gente nunca viu tanta esperança, né, para trabalhar com isso. Mas tem tanta porta fechada, tanta porta trancada, né, a nível da própria legislação, que para o processo. Né? E processo, quando começa e não termina, é catástrofe. Isso é muito, muito ruim. Então, a gente nunca teve num período com tanta pesquisa, com evidência científica, para ensinar melhor. É aprendizagem passada, mediada, significativa e tudo. Mas, para isso acontecer, eu preciso que o meu aluno não tenha defasagem pedagógica. Porque senão não adianta, né? Não adianta. É igual a moça que matou o senhor. O namorado falou assim: não pode dirigir meu carro porque câmbio automático é mais fácil. Tá, deu a chave para ela. Ela matou um velho. Por quê? Não significa que você não tenha que passar a marcha, que é mais fácil, porque
tem várias coisas envolvidas para você dirigir. Não é só passar a marcha. E Uhum. ela ainda falou: ah, não, meu namorado falou que é mais fácil, então. E a questão não é que é mais fácil, né? Não é mais fácil, mas pode se tornar mais com mais facilidade se eu não tiver deficiência. Agora, se eu tiver deficiência, com certeza a coisa não vai caminhar, né? Agora, a gente precisa transformar conhecimento em prática. O que está faltando é isso. Tem Isso. gente que só pesquisa e não Uhum. caminha. E tem gente que só pratica e não tem conhecimento. Então, nós temos uma lacuna enorme de pesquisa, mas sem o quê? Envolvimento. Porque a Uhum. própria escola, muitas vezes, não vê a pesquisa com bons olhos. Tá? Por que isso? Porque eles vão chegar aqui e vão querer nos ensinar a dar aula. De jeito nenhum. Esse não é o objetivo do CDRA, ensinar o professor a dar aula, não. É facilitar a didática do professor para que haja aprendizagem, né? Uhum. E o aluno que diminua a defasagem dele para que ele aprenda. Então, não é entrar na seara de apontar que o professor não sabe, a escola não sabe. Nenhum momento é isso. Nenhum momento é isso. Isso. Nós estamos encerrando, minhas queridas. Eu gostaria que vocês dissessem para quem está nos assistindo o que é, pode falar em uma frase ou duas, né, doutora Ana? Uma ou duas, o que é exatamente para vocês, em uma frase, o que é essa inclusão, além do papel? Você está falando para mim, porque eu falo muito, né? Tá. Claro que não, lógico que não. Pode falar, Rô. Olha, para mim, quando você pergunta essa inclusão além do papel, para mim significa que a inclusão ela tem que deixar de ser um documento arquivado ou Uhum, ou uma adaptação feita para cumprir uma norma. Eu acho que ela acontece quando o aluno se reconhece como parte da turma, quando ele pertence, quando ele aprende com aquela turma. Para uhum, mim, inclusão de verdade é quando ninguém precisa se adaptar sozinho. É a escola se organiza para acolher essa diversidade e para uhum, transformar essas diferenças em oportunidade de aprendizagem. Eu uhum. gosto muito dessa frase. Inclusão de verdade é quando ninguém precisa se adaptar sozinho. Muito bom. Isso mesmo. Eu costumo dizer que a inclusão não é fazer o aluno caber na sala de aula, porque isso é muito triste, né? Os Uhum, pais estão para fazer o PEI, falando mal da escola. Então, assim, o aluno tem que caber dentro daquela sala de aula. Isso aí já uhum, perdeu todo o princípio da questão da aprendizagem, né? É fazer a escola tornar-se suficientemente flexível para acolher a minha diversidade. Isso é inclusão, né? É, é qualidade, é dignidade, é compromisso científico, uhum. é tudo isso e mais alguma coisa que a gente ia ficar aqui a noite em toda madrugada e ainda não ia acabar o assunto, né? É uma escola. Eu quero que a nossa escola ela seja verdadeiramente inclusiva, né? Não aquela que repete, fica repetindo ou recebe os alunos e fala assim: essa fila é de inclusiva, essa fila não é de inclusiva. Ah, não. É aquela que garante que todos têm oportunidade real de aprender, desenvolver,
se pertencer. É isso, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente pensa em Rousseau. Sabe, eu voltei a ler Rousseau de novo e ler o Emílio, né? O livro que ele traz, que não é, as crianças não são pequenos adultos, são crianças, né? E para que eu seja um adulto responsivo, um adulto que faz, que, que devolve para a sociedade a aprendizagem, eu preciso ter sido uma criança bem orientada, bem informada, bem ouvida, né? Escutada, a família, para que a coisa aconteça, né? Não existe nenhum adulto com uma criança que não tenha tido alguma situação. Então, a gente tem que trabalhar com essa nossa criança. Isso é para esse professor que escolheu estar no AE. Tem que trabalhar com essa criança, porque ele está ali, porque tem alguma questão com esse processo. Não precisa de tratar, precisa de ver até ele mesmo, se ele não tem essa defasagem. Uhum. Né? Porque quantas palestras que a gente dá, a gente vê o professor com defasagem. Né? Então, é uma coisa assim, adaptação. Por que eu gosto do CDRA? Porque o CDRA mostra que o sujeito pode sonhar, não reduz o sonho, sabe? Sim. Ou reduz o sonho, não, o CDRA não reduz o sonho, não limita, tá? Cria caminhos paralelos, tá? Constrói pontes, olha que legal, várias adaptações entre diferentes formas do conhecimento. Então, por isso, eu amo o CDRA, amo essa pesquisa científica, e a inclusão precisa de conhecer o CDRA. E olha, eu diria ainda mais, a gente está falando de um assunto tão potente que, assim, sem inclusão, de verdade, não existe solução para a educação. É verdade. Ela é o caminho. Exatamente. Falou tudo. Ela é o caminho. Não é? Isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos agradecer a todos pela participação. Gostaria de agradecer a vocês, né, por essa oportunidade maravilhosa, de ter ouvido tantas pedras preciosas, né, que nós ouvimos hoje, frases importantíssimas, que dá para rever essa live várias vezes, aqueles que assistiram, aqueles que não assistiram também vão ver, com certeza. E eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento, né, por essa troca, esse aprendizado, esse conhecimento que vocês têm. Essa área da educação é maravilhosa, eu acho lindo demais essa nossa luta, né? É uma luta diária para que nós possamos cada dia ver mais e mais um desenvolvimento maior ainda entre, né, as nossas crianças, adolescentes, e ver também que muitas escolas estão interessadas, né, em melhorar e aprimorar cada dia mais a questão da inclusão, né? Porque, como diz a doutora Rosana, sem inclusão é impossível, é verdade mesmo, é impossível continuar caminhando a um sucesso, né? Então, eu gostaria de agradecer vocês imensamente, muito grata. Grata também por todos que participaram, por todos que ouviram essas palavras importantes para a nossa vida. E boa noite a todos, boa noite, doutora Ângela, boa noite, doutora Rosana. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, Pedro Henrique, né? Porque senão ele vai ficar chateado.
Então, meus queridos, muito obrigada pela participação de todos. Beijo para vocês. Beijo, beijo. Boa noite, gente. Fica com Obrigada. Deus. Boa Boa noite. Tchau. Beijão, Rô. Beijo, Beijão. beijo, Angela. noite. Que foi, Bubu? Você apareceu.